Olá, muito bom dia! Espero que todos estejam bem. Eu tô dando bom dia agora, final da manhã já, mas eu acordei cedo. Hoje, 7 horas, eu estava de pé. Porém, queria ter acordado tarde. Queria estar dormindo ainda, né? Amanhã, se bem que não, que amanhã ainda tem coisa pra fazer, mas domingo vocês me aguardem. Gente, bom dia, espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente tem uma conversa muito legal com meu querido Diego. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muita fofoca, muito dedo no cu e gritaria, com todo respeito, porque a gente tem muita coisa pra falar, não é mesmo, Diego? Falar de muitas franquias. Muitas. Nossa, descer o pau em escola de idiomas é comigo. Eu É o adoro. meu rolê também. Confesso que eu gosto bastante. E é aquilo, né? A gente faz isso enquanto a gente pode, porque a partir do momento que eu começar a tomar processo, a gente para. Mas até lá, toda semana estamos aqui, sexta-feira, às 11 horas, ao vivo no YouTube. E se você está ouvindo pelo Spotify, a gente sobe o nosso episódio editado pra lá na quarta-feira à tarde. Bom, vou começar dessa vez fazendo direito, porque eu sempre começo já falando, né? Mas dessa vez eu vou introduzir. Esse é o Diego Rodrigues, que a gente sempre confunde se eu tô falando desse Diego ou do meu Diego. Dessa vez a gente tá falando desse Diego. Foi aluno da formação da turma de janeiro, né? A última turma que teve. Ai, eu já nem lembro mais. Eu acho que é Eu não sei. março. Eu lembro que eu entrei ano passado, assim, eu comprei no final do ano passado. E aí Ainda eu da turma de comecei no janeiro. início desse ano. Isso, então foi isso. Da turma de janeiro. E agora também aluno da mentoria avançada Autonomous Teachers. Então, estamos aqui há muito tempo juntos. Mas, assim, essa jornada foi grande. Não foi tipo assim, ele chegou do nada e já entrou, não. Tivemos todo um percurso ali pelo direct do Instagram. E é isso que ele vai contar essa história para vocês hoje. Diego, me conta aí da sua história. Como é que você começou a dar aula? De onde você veio? Quais são, né, o seu background? Então, pois é, como você falou, foi um processão, né, até a gente chegar até aqui. E foi um processo longo, processo doloroso, processo de muitas descobertas, de ressignificar muita coisa e tal, né? Mas, enfim, de onde eu vim, né? Como que começou isso tudo? Como que eu iniciei a minha trajetória como professor? Eu sempre gostei muito de inglês, né? Sendo muito sincero, assim, eu sempre foi algo que chamou muito a minha atenção, porque quando eu era pequeno, eu queria morar nos Estados Unidos, né? Sempre tem, né? Meu irmão até hoje tá nessa do quando ele era pequeno, ele não é pequeno mais. Aí eu comecei a estudar história. E aí falei assim, eita, né? Não é um lugar tão bom assim como eu pensava, né? No caso, essa parte ainda tá faltando pro Lucas. Viu, Lucas? Se você estiver ouvindo esse episódio, é pra você. Pô, é uma parte importante, viu? Uma parte importante. Muito importante. A Ju veio, ó. Oi, Ju. Então, né, assim, eu tive a oportunidade de estudar num cursinho, eu sempre fui muito interessado, nem sempre foi a coisa mais fácil do mundo, aprender um idioma é um desafio muito grande, é um desafio diário, é uma coisa que às vezes faz você querer desistir, você fala, nunca mais vou olhar pra isso na minha vida, porque não faz sentido. E aí, mas enfim, segui. E eu tinha, sabe, eu acho que isso acontece com a maioria dos professores, essa era a profissão que eu queria ser quando eu era pequeno, né, então eu sempre tive Eu queria ser cabeleireira. Você queria? Queria. Meu sonho era ser cabeleireira. E aí, depois de um tempo, eu cismei que queria ser nutricionista. Mas, é engraçado, porque eu ficava pensando muito longo prazo. Só que eu já dava aula. Eu comecei muito cedo. Então, eu só fui perceber que eu gostava daquilo que eu fazia muito tempo depois. Mas eu já fazia. Olha que engraçado. Eu fazia uma coisa e não via que era uma profissão, entendeu? Eu pensava, não, vou fazer, sei lá, nutrição. Mas eu já fazia aquilo. E eu não enxergava. Mas quando a gente é pequena, a gente tende a querer ser professor, né? E se tiver professor na família, é que a gente quer mesmo. Pois é, eu nunca tive, na verdade, um professor na família. Eu tenho uma irmã, e a minha irmã, ela foi a primeira pessoa da família a entrar na faculdade, até o ensino superior, sabe? O meu pai, ele é porteiro, e a minha mãe é empregada doméstica, então a vida não foi exatamente fácil, assim, né? E aí eu sempre tive muito esse incentivo do estudo dentro de casa, porque a coisa que eu tenho mais dos meus pais falando é a gente tá aqui se matando pra você estudar, porque a gente não quer que você trabalhe igual a gente trabalha, né? Mesma coisa meus pais, mesma coisa. E eu também fui a primeira pessoa da família a entrar no ensino superior. E aí o legal é que quando eu entrei, minha mãe entrou e meu pai também. Mas, tipo Ai, assim, que depois, lindo. entendeu? Quando eles já eram mais velhos. Mas eu também fui a primeira. A minha Muito mãe, bom, ela né? começou a estudar, assim, eu lembro que eu e minha mãe, a gente tava ali aprendendo a ler e escrever mais ou menos ao mesmo tempo, né? Ela já adulta e eu criancinha, né? Então teve isso também. Tinha o exemplo, né? Que minha mãe, ela trabalhava em 2 empregos, num de manhã, num à tarde, ainda essa jornada doida de cuidar de 2 filhos e à noite ia pra escola. A minha mãe, eu lembro que ela fez faculdade de pedagogia, né? Antes disso, ela queria. Porque quando eu nasci, meus pais eram adolescentes, né? Então teve todo um rolê ali de ela ter que parar os estudos e tudo mais.
Mas eu lembro que quando ela entrou, eu incentivava muito. Eu ficava, não, eu te ajudo a fazer, porque ela sempre ficava, eu não sei fazer, eu sou muito ruim. Eu ficava, não, você vai conseguir. Estudava junto com ela, não, você vai fazer prova. Eu ficava ajudando ela a estudar pra prova, fazer trabalho. E ela estudava à noite também, porque ela também trabalhava durante o dia. E era muito assim, eu lembro que o dela era EAD, mas era sexta-feira, tinha aula presencial. E ela ficava muito empolgada, ao mesmo tempo muito medo. A gente vê isso, né? Porque pra gente é muito comum. Ah, não, faculdade, todo mundo faz. Ai, nossa, tudo de boa. Não é, gente. Pra quem não Não é. teve isso desde sempre, não teve. Igual, obviamente, meus avós não fizeram faculdade, era muito novo pra ela. Então era. E aí, quando a gente entra, né, é uma responsabilidade ainda maior. E a gente fica, meu Deus, eu estou representando toda uma geração aqui. Exatamente, exatamente. Pra mim ainda foi mais fácil, assim, porque teve a minha irmã que entrou antes de mim, mas eu vim logo depois dela, né? E somos só nós dois, e aí foi. Mas então, em casa, essa questão da educação sempre foi muito valorizada, né? Sempre foi muito incentivada. Os meus pais, eles tinham pra gente que, assim, a gente não quer que vocês trabalhem, vocês não precisam trabalhar se vocês não quiserem, desde que vocês estejam estudando. Vocês precisam estudar, a gente quer que vocês Mesmo, estudem. consigo ouvir meu pai falando isso. Né? Pois é. É o desejo mesmo dos pais para os filhos. Eu, se tivesse um filho, gostaria que ele estudasse também muito, muito, Ah, muito. sim. Porque Eu acho acho que, que. eu não sei se na sua casa também tinha aquela frase que eu falo sempre, né? Do educação não é gasto, é investimento. Meus pais não tinham Aham. dinheiro pra nada, mas se eu pedisse um livro, meu pai comprava. Porque era sempre assim, a gente não tem, porque na minha casa também tinha uma coisa muito séria, sempre teve até hoje, que é prioridade. Prioridade sempre foi educação. Então, assim, sei lá, se a gente estivesse passando por qualquer tipo de sufoco, a escola era a coisa que não ia cortar, entendeu? Então, sei lá, educação como um todo. E eu acho, Diego, até vou já acrescentar essa questão pra você pensar, que isso fez diferença pra a gente estar onde a gente tá hoje. Porque, até falei isso com a Ju no dia do podcast da Ju também, que a gente que tem esse incentivo desde sempre, a gente não mede esforços. E sabe o que eu vejo muito? O pessoal é muito, como é que eu vou dizer? Pondera muito sobre estudar, sobre um curso novo, sobre investir nisso. Porque sempre fica assim, mas eu podia estar comprando um celular novo, mas eu podia comprar um computador. E eu vejo muito engraçado, você e a Ju, pra gente é muito óbvia a decisão. Vai comprar um celular ou vai comprar um curso? Compre um curso, pelo amor de Deus, vai estudar. Vai estudar. Você quer ser Só que alguém, como vai pessoa estudar. não é. Cada dia bate mais pra mim, eu começo a perceber melhor que as pessoas veem, mas eu acho que é uma educação mesmo, que vem de berço. As pessoas veem mais como o ter alguma coisa agora. E a educação, eu acho que é um pensamento muito longo prazo, você concorda? É um É, pensamento assim, você não tá pensando agora. eu Nossa, com essa concordo. educação, pensa aqui, daqui a 20 anos. Exatamente, até porque uma coisa que as pessoas precisam ter em mente, eu acho, é que assim, quando você faz, sei lá, um curso novo, seja um curso de idiomas, seja uma faculdade, seja um curso livre de qualquer área que você esteja querendo estudar, você vai, e principalmente se você tá vendo aquilo pela primeira vez, você precisa fazer esse curso mais de uma vez, sabe? Por isso é tão bom hoje em dia ter essa facilidade dos cursos gravados, que é muita informação e a gente não digere tudo de uma vez, gente. Tem coisa da formação que eu vou olhar e faz sentido hoje, que na época não Exatamente. fazia sentido, Tem sabe? E coisa eu que eu fiz a aprendi na formação em janeiro. faculdade e que, tipo assim, começou a me bater agora, entendeu? Começou a me bater assim, meu Deus, aquilo que eu vi 10 mil anos atrás e que na época não fazia sentido nenhum. Eu tô começando a lembrar, e aí, no caso, como na época que eu fiz faculdade, né? Eu fiz em 2015, não era online as coisas ainda, eu não tenho mais aqueles materiais. E, putz, Uhum. grila, como faria diferença pra mim ter aqueles materiais, né? Na época era Pois é, xerox, não é? eu joguei tudo fora quando eu acabei. E aí, às vezes, a gente faz um curso e a gente termina ele e acha que não aprendeu ou não aprendeu tudo que poderia ter aprendido, sabe? É porque você não deu tempo suficiente ainda. Calma que vai entrar. Tem que rever. Faz de novo, assiste quantas vezes for necessário, sabe? Se você tiver Muito. oportunidade, claro. A Luana falou, minha mãe dizia aquela velha frase, a única coisa que eu posso deixar pra ti é nunca perder é a educação. A minha avó falava isso, eu não conheci minha avó porque ela faleceu antes de eu nascer, a mãe do meu pai, mas meu pai traz muito esse ensinamento desde que eu nasci, que podem tirar tudo que você tem, mas nunca vão tirar o que você sabe. E com o que você sabe, você faz tudo de novo, porque o nome da minha empresa é Autônomos, né? Acho que você já sabia também. A minha ideia sempre foi dar autonomia, né? Então, minha maior questão aqui é autonomia, porque eu penso assim, se eu te ensino uma coisa, isso serve pra tudo, você prestar atenção, meu modus operandi é esse. Se eu te dou um passo a passo, você segue. Mas se Uhum. eu não tiver aqui, você não consegue fazer de novo. E isso me dá Exatamente. desespero. Na época que eu tava na escola, até na faculdade também, eu lembro que tinha algumas disciplinas que era basicamente, sei lá, não questiona, só faz. Nossa, gente, você quer me matar e fazer isso. Eu questiono, naturalmente eu questiono. Minha mãe me chama de polêmica porque eu sou questionadora. E porque eu quero saber o que tem por trás. Então, educação é uma coisa muito importante, porque quando a gente ensina um aluno no método da escola, e a gente vai entrar nessa questão também, você estuda na Uhum. mesma escola que eu. Nessa escola que a gente estudou, Uhum. nessa escola de idiomas,
eu não sei se você pensa dessa forma, mas hoje eu vejo aquilo que a gente estudava como muito um passo a passo de é isso, depois é isso, depois é isso, e não tinha questionamento também. O método era muito assim. Então, o que acontecia? Eu tinha alunos que eu olhava pra ele e pensava, meu, você tem um potencial enorme, eu consigo te ensinar isso de outra forma, dá pra gente chegar lá, só que nesse método você não vai conseguir mesmo, e tipo, eu não podia usar outro, né, porque a escola usava aquele método. E aí eu ficava assim, desesperada, porque eu era refém daquilo ali, e eu não acreditava naquilo que eu tava fazendo. Nossa, a gente vai entrar muito nesse assunto, muito, muito, muito. Mas é que eu não consegui responder a sua pergunta primeira ainda. Desculpa, Então eu eu fui vou voltar. falando mesmo, Não, tá claro. tudo certo, eu também sou desse jeito. E aí, só pra gente não se perder no meio do caminho, não ficar nada solto. Mas como essa educação, ela foi sempre muito incentivada, então acho que eu sempre tive muito isso em mim. Tinha uma coisa em mim que gostava, assim, de estar nessa posição de, eu posso te ensinar alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando eu brincava de escolinha, quando eu era pequeno, eu era o professor. Em momentos do curso, houve um momento do curso em que eu tive uma certa dificuldade e o dono da escola, ele era meu professor também. E aí ele viu, que eu tinha dificuldade, mas ele viu que eu tinha vontade. E isso era o mais importante de tudo. E aí ele falou, olha, eu sei que você faz nessa turma tal, de, sei lá, terça e quinta, mas tem essa mesma turma na segunda e quarta, se você quiser vir, venha. E eu fui a tudo. E eu fui a Conversation. E eu fui a, tipo, todas as aulas que ele me liberava pra assistir, eu assistia. E a gente ficou muito amigo, eu e ele, inclusive. E aí, em alguns momentos, ele me colocava meio de monitor também, conforme eu fui aprendendo mais. E aí eu fiquei assim, isso aqui é interessante, isso aqui é divertido, eu acho que eu quero fazer isso. Gostei, gostei. Achei Gostei, gostosa essa experiência. Vamos tentar de gostei. novo. Isso. E aí o tempo foi passando e, enfim, ensino médio, essas questões, e eu tinha ficado muito na dúvida se eu queria fazer uma faculdade de psicologia ou uma faculdade de letras. E, tipo, porque eu tinha essas duas opções em duas faculdades que eu queria fazer e eu passei para as duas. E aí foi uma grande conquista para mim no final do ensino médio, porque o ensino médio foi simplesmente uma tortura, gente. Uma tortura. Escola, para mim, foi assim, um sofrimento muito grande, né? Porque era muito puxado. Mas aí eu acabei indo para letras. Quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer letras na UERJ. E aí, quando... Essa história tem muitas, muitas camadas. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, eu tive, tipo, 2 semanas de aula e a UERJ entrou numa greve gigantesca, assim, de, tipo, que ia durar muito tempo. Porque era uma época aqui no Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio de Janeiro, para todo mundo que tá assistindo. Aqui no Rio de Janeiro, houve esse tempo em que a situação lá estava muito ruim. Assim, teve altos boatos de que a universidade ia fechar e não ia abrir nunca mais e tal, tal, Onde tal. que Então foi isso? foi 2016. Eu acho que eu me recordo de algo vindo até mim, uma informação nesse sentido. Ela passou por muitos altos e baixos, a UERJ. Ainda bem que hoje ela aparentemente está tranquila, assim, está estável. Espero que continue, porque é uma faculdade ótima. Eu só não gosto muito da energia, acho que tem uma energia pesada. Mas é uma coisa comigo. E só que então, teve essa greve e aí eu tava com o tempo ocioso, tinha acabado de me formar no ensino médio, falei, bom, não tô estudando, vamos trabalhar, o que é que eu consigo fazer aqui? Procurei emprego pra tudo, mandei currículo até pra pet shop. E aí não fui aprovado em nada. E aí uma amiga minha me mandou uma vaga de uma escola, de uma franquia de idiomas X, que é uma franquia que já foi falada por aqui, né? Não foi E dito não é nada. aquela que você estudou. Não é a que eu estudei. Não é a que eu estudei. A que eu estudei É outra fechou. mesmo. Fiquei tão triste que ela fechou, mas eu Eu acho que acho a que a que eu marca. estudei não fechou. É porque não foi aqui na minha Ah, cidade. Foi lá em Montes Claros. Mas eu acho que ela ainda tá aberta. E a minha professora também era a dona da escola. Na época eu achava ela muito carrasca e hoje eu sou igualzinha a ela. e a gente vai entrar também no mérito de que diferença faz ter um professor como dono de escola. Gente, vocês não imaginam. Enfim. Gente, vamos entrar mesmo nesse mérito. Porque eu Uhum. até comecei esse assunto no dia do Daju, né? Até a gente falou isso no grupo da mentoria, eu não lembro. Mas eu lembro que eu falei de algum lugar sobre Não isso. tenho. Eu acho que foi no podcast mesmo. Mas aqui faz muita diferença, gente. Vocês não têm noção, porque a gente vai entrar nessa questão. E como ela era a dona, ela tinha uma visão pedagógica muito grande na administração dela. Esse é o ponto que interessa. Uhum. Entendeu? Que a visão pedagógica faz falta. Quando você é o dono da escola, faz falta, tá? Mas a gente vai Muita falar falta. sobre isso. O pessoal tá falando, você perdeu até na seleção do McDonald's. McDonald's e shopping foram coisas que eu não tentei, eu confesso. É muito
muito desgastante, muito, muito desgastante. Eu tenho referência de pessoas, né? Até uma ex-aluna minha que estudou, que trabalhou lá. Eu acho também que se eu fosse tentar, seria uma das últimas coisas pelo fato de ser um desgaste, não só o desgaste, gente, de ir e voltar, mas o desgaste emocional, porque como é rede de fast food, é uma rede de... Toda franquia, assim, a gente vai falar sobre isso, não é só franquia de escolas de idiomas, né? Mas o maior interesse de uma franquia sempre é vender, né? O lucro. Então, como as coisas têm que ser feitas muito rápido, muito imediato, muito não sei o quê, trabalhar lá é muito complicado psicologicamente também, porque a pressão é muito grande. E aí desgasta muito, né? Mas. Muito. E aí ela me mandou essa vaga. Aí eu falei, bom, eu falo inglês, eu tô fazendo faculdade de letras, vamos tentar. Era uma oportunidade assim. Que era. Gente, eu tinha 18 anos, era meu primeiro emprego. Eu achei a oportunidade da minha vida, né? E aí eu fui e falei, bom, vamos. Fui sem expectativa nenhuma, já tinha sido reprovado em tudo, né? Já tinha sido Só rejeitado por várias. mais um dia sob o sol. Exatamente. Aí eu fui, fiz uma prova gigantesca, gigantesca. Se tem algum, sei lá, alguém que faz processo seletivo para professores de idiomas, não apliquem essas provas de tipo TOEFL, TOEIC. Não façam isso. É desgastante pra gente. É muito desgastante pra gente. E não prova nada, porque eu saí dessa prova me sentindo um lixo. Eu falei, é isso, não passei. Fui péssimo, fui péssimo. Que Eu nem fiz prova. Eu não posso falar nada, porque quando eu entrei foi assim, ô, vem aqui você mesma e pronto. Não teve prova, Então, não. preferia que fosse assim, uma conversa, gente. Você consegue avaliar muito mais e tal do que uma prova, gente. Prova é conhecimento da prova, não é conhecimento da língua, é conhecimento da E o prova. pior é que quando você entra, tipo assim, se o seu primeiro contato com essa escola for esse, já fica duas informações pra você. A primeira é que o que eles valorizam é a avaliação formativa, né? Então, claramente, dá pra ver aqui que eles estavam mesmo avaliando quem tem conhecimento sobre a prova, especificamente, que eles não veem educação como um fator principal, e sim quanto você é capaz de responder uma prova. E o segundo ponto é que mas eles fizeram essa conversa, né? Ou não? Com a Além gente? disso, Não, assim, começou que já me receberam muito mal, porque eles marcaram, tipo, 2 horas, e aí, quando foi 3, me colocaram pra fazer uma prova que a gente tinha 4 horas pra fazer. E eu Meu fiquei assim, Deus. tá, e eu como em que momento, sabe? Tipo, essas coisas têm que Isso ser é o segundo avisadas, ponto. porque eu achei Eles que eu tava não indo pra uma pensaram entrevista. na segurança psicológica do professor. Porque você falou que saiu se sentindo um lixo. Cadê a segurança Uhum. psicológica que tá aí? Não tô vendo. Processo Aham. seletivo de 2 meses. Misericórdia Gente, de é Deus. uma franquia Misericórdia de nacional. Jesus É Cristo. uma marca nacional, uma franquia Horrível. gigantesca. Eu acho que eu não sei qual é, então depois você me conta. Porque agora Eu eu, te eu conto. achei Bom, que eu era um, acho que é quando eu fui nacional, ver que é outra. porque eu sempre Mas via propaganda na TV, mas aí pode ser local também. Vamos, depois a gente conversa no off. continue. É. E Aqui, aí, a Tina falou, ó, quando os donos são professores faz diferença. Quando eles vão de área nada a ver, os professores sofrem um pouco. Um pouco, não. Porque assim, vamos pensar. Quem que decidiu que a prova para seleção ia ser essa? Não sabemos. Será que é um professor? Será que é um professor, tipo assim, deve ser um coordenador. Mas eu vou falar que até coordenação. Eu já trabalhei em escola que nem a coordenação Pessoa. era professor, entendeu? Era tipo assim, sei lá. Teve uma escola que eu trabalhei que a moça era formada em, como se fosse administração, esqueci, uma coisa parecida com administração, gestão e logística. Teve uma outra que eu trabalhei, mas isso há muito tempo, que ela era formada numa outra coisa que não tinha nada a ver. Era tipo engenharia de não sei o quê. E aí o povo olha e fala: ah, tem culhão suficiente pra ser um coordenador. O mínimo que você tem que dar conta de fazer ali, gente, que você tem que ser um professor, tem que entender o que é uma sala de aula, como que uma pessoa nada a ver. Sabe o que me revolta? Até falei isso no último pod teacher, não só sobre isso, sobre escola não. Escola de idiomas. Agora falando da escola regular. Não sei se você já teve essa experiência na escola regular. Tive também. Menino, o que me mata é que na faculdade, os professores que eu tive nunca tinham dado aula numa escola. Como é que você tá me ensinando a dar aula numa escola se você nunca fez isso? E aí eles falavam de forma muito absurda. Falavam como se fosse, tipo assim, gente, tudo que eles falavam. Dava pra ouvir aquela pessoa e falar: você nunca entrou numa escola na sua vida? Você nunca entrou numa escola pública? Pode ter entrado numa privada, mas uma pública você nunca entrou. E isso me deixa revoltada. Em todos os pontos. Eu acho que o ponto final aqui pra mim, o que tá me deixando, cada pod teacher eu tenho mais certeza disso, é que, como assim, quem tá me ensinando nunca fez? Mas enfim, vou deixar você falar. Isso é uma coisa muito. Pra mim também não entra na cabeça. Não entra na cabeça de jeito nenhum. Principalmente quando a gente fala, sei lá, quando a gente tá falando de um coordenador de escola de idioma, gente, o coordenador é a pessoa que vai segurar todos os pepinos que tiver. Então, se o professor faltar e não tiver ninguém pra substituir, é o coordenador que tem que entrar, né? O coordenador ou a coordenadora tem que entrar, né? Quem tem que treinar professor novo é o coordenador, a Como coordenadora. você treina um professor se você não é um professor? E isso a gente vai bater
nessa tecla até no terceira via, porque a gente já falou de duas. Na faculdade, a pessoa nunca deu uma aula na escola pública e tá te ensinando. Na escola de idiomas, o coordenador, o dono da escola, não é professor. E agora a gente vai entrar numa terceira, Diego. Há de convir comigo. Agora falando de cursos livres. Como que a pessoa te ensina a ser autônomo, captar aluno, se a pessoa não é autônoma? Vem Exatamente. pra captar aluno, vem montar seu negócio, vem montar suas turmas. A pessoa não tem turma, nunca montou negócio, não é autônoma. Cara, como que a pessoa... Porque assim, gente, eu entendo também que existe uma coisa chamada notório saber, com muitas aspas, mas existe você saber fazer aquilo porque apesar de você não ter vivido na prática, você, sei lá, teve um método, masterizou, várias pessoas testaram e deu certo. Ok, mas eu acho muito estranho, ainda assim, você nunca ter vivido aquilo na pele e você tá ensinando outras pessoas a viver e essa ser a sua bigadia, esse ser o seu bordão. Porque como que você vai me ensinar? Porque beleza, você me ensina a captar aluno, mas você não sabe o que é viver isso aqui na prática. Você não sabe o que é estar lotado de aluno e, tipo assim, meu Deus, eu não tenho tempo pra nada, o que eu vou fazer? Você não sabe o que é tentar colocar esse povo numa turma, a turma não dá certo e você desesperar depois. O fator psicológico te falta, o fator emocional você não sabe lidar, porque você nunca fez isso. Então você me ensina a técnica. Aí eu vou lá, testo a técnica. Dá errado, o que eu sinto? Que eu sou um lixo, que é só comigo que não funciona, que eu sou uma farsa. E é o ponto que eu vou falar, inclusive, depois do dia que vai chegar nesse ponto. Mas lembra quando a gente conversou a primeira vez, que era esse ponto que você tava? Eu já estive nesse ponto, Diego. E não foi uma vez só, não. Eu tive nas três coisas. Quando eu tava na escola de idiomas, eu me questionava. Quando eu tava na faculdade, eu me questionava. E quando eu fui comprar meus primeiros cursos livres, eu me questionava. Eu sempre ficava assim, como que a pessoa me ensina uma coisa que ela nunca fez? Eu não consigo entender. Pois é. Você só consegue ensinar aquilo que você sabe fazer. E aquilo que você sabe fazer bem. Porque, E gente, eu acho que... é assim, eu acho que é uma coisa que falta da gente falar também é que, assim, a gente como professor, a gente tem uma responsabilidade grande. Isso não significa que a gente tenha responsabilidade total se o aluno vai conseguir ou não. Mas existe uma responsabilidade nossa de se preparar, de estudar, de ser verdadeiro. Principalmente, acho que isso é o fundamental, assim, seja verdadeiro, sabe? Tipo, se você não sabe, não inventa. Se você não sabe, não faça. Vai aprender e aí depois é outra conversa, né? Eu acho que isso acho é super que importante. eu até tô batendo muito nessa tecla, porque a gente vai fazer um curso gratuito semana que vem, né? E o curso Inclusive, gratuito, façam, ele... gente, um sabor esse curso gratuito. Pelo amor de Deus, não percam. Eu não paguei ele pra falar isso. Mas agora, Não. falando sério, o curso gratuito dessa vez, ele tem uma pegada diferente. Não sei se você viu, chegou a ver a página, alguma coisa, mas Eu vi. normalmente eu ensinava muita coisa técnica. E dessa vez eu me propus a fazer uma coisa diferente. A gente tá usando a narrativa do Mágico de Oz, porque a Dorothy vem, segue o caminho das Pedras Douradas, depois ela conhece o espantalho que não tem cérebro, parte do conhecimento, depois o homem de lata que não tem coração e depois o leão que não tem coragem. O que eu me propus a fazer aqui? E, Diego, é também um questionamento, não tinha te perguntado isso, eu perguntar ao vivo. Se faz Eita. sentido pra você e se essa narrativa tá encaixando. O que eu me propus a fazer é mais do que ensinar só o técnico. Por quê? Depois de você, Diego, e foi por culpa sua, e foi por isso que eu te convidei hoje, eu percebi, com aquela mensagem que você me mandou, eu percebi que o que mais importa não é o técnico. O técnico você aprende de graça no YouTube, você aprende nos meus posts, você aprende nos meus conteúdos, nos meus e-books, tudo. Mas é o emocional, é o psicológico, é a coragem, é o planejamento, que são coisas que ninguém te ensina, porque não é a parte técnica em si. E depois que você me mandou aquela mensagem, que você queria desistir, eu falei, meu, não tá faltando técnico pra esse menino. Ele tem, não é isso aqui. E depois que aconteceu com a Lígia também, lá no grupo da mentoria, que ela falou, e eu fui vendo cada vez mais que não é o técnico. Você pode aprender tudo o que você quiser. Se você não tem o emocional preparado pra isso, você não tem o psicológico preparado, não tem um planejamento, você não sai do lugar. Então, de novo, para encerrar esse assunto, quando eu vejo esse pessoal que nunca viveu isso e quer ensinar, eles têm condição técnica? Muitas vezes tem sim, mas eles nunca passaram por isso. E passar por isso é a diferença. É a pessoa ter sofrido no mesmo lugar que você vai sofrer. É ela saber onde dói, é ela saber como que para de chorar. Esse é o ponto, entendeu? E isso faz muita diferença. Até a Ju, vou fazer pela quarta vez o seu curso. Eu vou fazer de novo também, tá? Eu quero Eu vocês estarei lá. lá, com certeza. Com toda A Ju certeza. falando, aquelas suas lives de mentalidade que me fizeram dar o primeiro passo. E é verdade, gente. Eu tô me propondo a fazer um curso diferente dessa vez. Até nem sei se vai dar certo ou não. Nem sei se o pessoal quer saber ou não. Porque muita gente ignora isso, né? Todo mundo acha que não, só quero aprender o negócio e ir embora. Gente, o maior erro de vocês. Aprendam a lidar com o emocional de vocês. Porque é isso que vai atrapalhar
atrapalhar ou isso que vai te levar longe. Porque quando você tá abalado, cara, você não faz nada. Você não quer levantar da cama, você desiste. Fala, não, vou largar pra lá, não quero essa porcaria aqui mais não. Então, desculpa, eu divaguei muito, mas voltando pro ponto que estávamos. Não lembro onde a gente estava, Você estava contando da seleção que você fez. Também Ah, demorou isso é 2 meses? verdade. Não, a minha seleção ela foi um pouco mais curta, mas o que eu lembro era que em todas as etapas eu sentia que eu tinha ido mal. Eu falei assim, "Ih, passei por sorte, né? Quando me ligaram da prova, ligaram e falaram assim: ah, e você passou na prova, vem aqui pra gente fazer uma entrevista. Aí, beleza. Aí eu fui, né? Fiquei assim, nossa, dei sorte, né? Vamos lá. Vai que é esse, vamos lá. Aí fui. Também, mesma coisa, cheguei lá, tipo, 2 horas. 3 horas começaram a seleção com os outros, tinha eu e mais algumas outras pessoas. Você fazia uma entrevista com a diretora geral pra ela te conhecer, e você tinha que dar uma aula pra ela. E aí, justamente, ela me deu a aula, primeira aula que eu estava dando na minha vida. Ela me deu uma aula sobre Simple Past versus Present Perfect, que para quem não é professor de inglês aqui, para quem é professor de outros idiomas, é uma comparação que assim, o Present Perfect é um tempo que os alunos têm muita dificuldade. Para Muita. ensinar ele e ainda tipo sua primeira aula que você tem 20 minutos para preparar, eu fiquei assim, gente, eu tinha um papel na minha mão e eu dei aula assim. Papel assim. Não te deram direcionamento nenhum, foi na hora. Tipo, o tema é esse, faz a aula? Aham, tipo, eu te dou 20 minutos pra preparar enquanto eu vou falar com os outros. E não era só isso. Você não dava aula só pra ela, você dava aula pra ela e pros outros candidatos também. Então, gente, eu Mentira! tava E assim. cada um tinha um tema? Aham, cada um tinha um tema diferente. Eu tinha professores de espanhol, tinha professores de inglês e tinha, acho que era só espanhol e inglês mesmo. E aí todo mundo deu aula pra todo mundo. E eu fiquei assim, tipo, Eu fiquei muito nervoso, muito Eu tô nervoso. completamente em choque, porque eu tô me pensando como é que você tava se sentindo. Diego, eu tinha desistido ali. Juro por Deus, eu tinha me dado caganeira. Eu tava assim, menina, assim, tremendo todinha. Gente, mas eu acho, de novo, que tipo de escola é essa? Como é que vai ser depois que você for professor de lá, né? A gente não pensa, a gente fala assim, não, normal passar por isso. Não é não, caramba. Como é que eles tratam o professor no primeiro dia? Imagina depois. Exatamente, eu assim, com 18 anos, meu primeiro emprego, eu não tinha senso crítico nenhum, eu não tinha passado Também. por nada na minha vida ainda. Então eu falei, ah, deve ser assim mesmo. Eu acho que eu ia desmaiar. Eu fui nervoso, mas fui assim mesmo. Aí no final, a diretora chegou e falou pra mim, ela falou, você tava nervoso? Aí eu falei, tava. Ela, eu vi o papel tremendo na sua mão. Eu ainda fiquei assim, nossa, que comentário, hein? Tipo, deixa nem essa passar. Ela falou, olha, eu sei que você é muito novo, a sua aula não foi a melhor de todas, mas eu vejo potencial em você, então eu gostaria que você trabalhasse em Foi uma um das hater. nossas unidades. Pois é, Ah, né, pelo menina? jeito. Mas hater, talvez. Era tipo daquele, tipo, eu vou dar uma zoada aqui, mas vamos dar uma oportunidade pra essa gayzinha. E É pra ele ficar aí. com medo. É que daí, se ele ficar com medo, ele trabalha melhor. Que ele E vai ela saber tinha que uma ele que cara de manda. durona mesmo, assim, sabe? Eu tinha medo dela, eu tinha muito medo dela. E aí me marcaram, tipo, 2 dias depois na unidade de um bairro que era perto da minha casa. Assim, perto, levava, tipo, quando o ônibus passava na hora e o trânsito colaborava, eu levava uns 40 a 50 minutos Isso é para chegar perto? lá. É porque os bairros eles não são distantes, mas como a Ju falou, a mobilidade urbana no Rio de Janeiro é uma das piores que você vai conhecer na sua vida inteira. Homem, eu moro no interior de Minas Gerais e eu chego em 15 minutos em qualquer lugar da cidade. Quando vocês me Bicha, falam que é perto, eu levo 50 minutos. Quando o ônibus passa na hora e o trânsito tá bom, você quer me matar, né? pois é. Cara, a mobilidade do Rio de Janeiro é surreal. É surreal. Surreal. E os preços são surreais também, pra essa mobilidade incrível, maravilhosa que a gente recebe aqui. Mas tá, era perto, É, quase 1 hora. isso. Aí eu fui, né? Fui nesse primeiro dia e tal, e aí veio a diretora e falou assim: olha, vou te apresentar para a coordenadora daqui da unidade e ela que vai ficar responsável por você. Aí eu falei, bom, tudo bem. Aí eu fui, cheguei lá e tal, conversei com essa coordenadora, ela começou batendo um papo comigo em inglês, eu fui respondendo, assim, também super, já meio acanhadinho, assim, meio tímido, tal, tal, tal. E aí ela, tipo, foi muito legal comigo. Ela foi a primeira pessoa ali que foi muito legal comigo. E aí eu fiquei, tipo, lembrem, 18 anos, tá? Eu fiquei assim, interessante. Tá, e aí ela me levou pra fazer o treinamento, ia ser um treinamento de 2, 3 dias, isso eu acho. Fiz o primeiro dia, fiz o segundo dia, no terceiro dia ela chegou pra mim, e tudo indo bem, assim, tipo, me passando a metodologia. Ela muito atenciosa, muito, assim, tinha muita responsabilidade. Eu lembro que uma das primeiras coisas que ela falou pra gente, porque tinha eu e mais alguns professores,
ela entrou na sala de treinamento e ela falou, gente, tem vaga pra todo mundo, vocês não estão competindo. E Ah, isso boa. fez assim, Ela era tipo, professora. era professora. Sabia. Era professora. Professor tem aquilo, né? Ele pensa nas pessoas. Uhum. Primeira coisa que ela falou foi isso, e isso já deu uma tranquilidade assim muito boa. E aí foi indo tudo muito bem. Primeiro dia, ela me dando um feedback bom, ela falou, tipo, não, tá indo legal, tal, vai. Terceiro dia, ela falou, olha, você vai fazer uma substituição hoje de uma professora que não vai poder vir e tal, a lição é essa, estuda, vem aqui, repassa comigo, assim, toda a atenção do mundo. Ela foi simplesmente perfeita, assim, sério A mesmo. diferença que um professor faz. Aham. E aí eu fui dessa primeira aula, fiquei muito nervoso e tal, mas foi bem. Algumas situações você fica assim, ai, não sei muito bem o que fazer aqui, mas você vai, né, e tal. E até porque no treinamento, como é uma franquia, tem essa metodologia bem que você precisa seguir assim, você não pode pular nada e tal. E alguns professores mais experientes talvez soubessem lidar melhor, mas eu ainda estava nessa de tipo, eu realmente preciso fazer tudo certinho, exatamente. Então, foi um pouco difícil de lidar, mas foi passando o tempo. E aí eu lembro que passou, tipo, me deram algumas turmas nesse lugar, depois dessa primeira aula, e aí passou, tipo, umas 2 semanas e vieram conversar comigo e me ofereceram uma proposta maravilhosa. Nós aqui do Pod Teacher já sabemos que sempre que um professor diz que a proposta é maravilhosa, as condições de trabalho são insalubres. Mas vamos ouvir qual foi essa proposta perfeita. Pra você ter uma ideia, as turmas que tinham me dado, eu ia receber tipo R$ 1.500, mais ou menos. Eu não lembro quantas turmas eram. Me vieram com a maravilhosa proposta de trabalhar como mensalista. Que quem ouviu o Pod Teacher da Ju sabe do que eu estou falando. E quem mora aqui no Ou Rio de Janeiro seja, também tem que sabe do que eu voltar estou lá para falando. assistir. Tem não, que eu vou falar aqui também. Mas volta lá, o da Ju é maravilhoso, gente. Um Ela sabor. mete o pau nas escolas como ninguém. O da Ju é muito bom, porque você começa metendo o pau, você começa, isso aí, meu Deus! No final você chora. Pois é. Não, mas o da Ju, é que a Ju teve uma coragem lá no final que eu achei assim, que ela falou, não quero virar coordenadora, e foi embora, que assim, Ju, eu te admiro muito por isso, muito mesmo. Belíssima. Um exemplo para muitos professores e professoras, tenho certeza. A proposta era de ser mensalista. Eu ia trabalhar 30 horas, que eram 5 horas por dia, durante 6 dias. Sábado De também. segunda a sábado. Uhum, de segunda a Como que era sábado. 5 horas no sábado? Que horas começava? Começava 8 e terminava 1. 8, 9. Não, 9, 10, 11, 12, 1. Isso. Mas aí Terminava você não 5 horas. almoçava, era direto? Era direto, 5 horas direto, até porque sábado só tinha turma direto. Putz, grilo, num sabadão, Um meu pai, sabadão, mas 8 da manhã lá. Assim. tá. Gente, eu Não, era assim, se jovem e era fui. 8 da manhã, você acordava às 6, né? Porque você... Pois é, mas então, como eu era jovem, gente, o jovem tem dessas e jovem faz umas besteiras, né? Então eu já fui trabalhar virado muitas vezes, assim, muitas vezes. Eu não vou te Me, julgar, eu orgu- já fiz isso. Me orgulho disso? Claro que não, gente. Como eu falei, a gente tem que ter responsabilidade. Porém, eu era uma pessoa mais imatura, né? Eu tinha Então, 16 anos, a gente não pode cobrar muito de uma pessoa dessa exatamente. Hoje, idade. hoje eu tenho 25. Hoje eu entendo que tudo que eu fiz, não tudo não, porque tem algumas coisas que mereceram, né? Também, né? Vamos chegar lá. Mas era Ai, essa Ju, proposta eu de tô trabalhar. suando aqui. Sem comer, sem beber água, sem fazer xixi. Meu Era Deus. nessa energia, nessa energia. Até porque nessa escola, eu achava muito doido, assim, porque a sua aula era de 8 às 9 e a próxima de 9 às 10 e a próxima de 10 às 11. Então, assim, não tinha 5 minutinhos para você fazer um xixi, para você beber uma água. E era assim. E tinha professores que tinham muitas horas de aula, assim. Eu já fui esses professores. A proposta era de trabalhar 30 horas para ganhar R$ 1.000. Aí, eu, de novo, muito imaturo, lembrem que eu estava ganhando 1.500 e eu estava trabalhando muito menos horas, eu estava trabalhando tipo umas 20. Mas aí eu falei, eu não pensei muito, eu falei, tá bom. Aí tá, segui o baile, lá, ela falou, vamos ajeitar aqui sua agenda, não sei o Gente, quê. não, pera rapidinho, Diego. Um erro, não façam Rapidinho. isso. Pensem, gente, pensem antes de aceitar Gente, qualquer coisa. ele trabalhava 20 horas semanais por R$ 1.500 e ofereceram a proposta de trocar por 30 horas semanais por R$ 1.000 e ele aceitou. Sabe o que parece? Aquele jogo que tinha no Gugu, que o cara entrava numa cabaninha e aí ele perguntava, você quer trocar uma bicicleta por uma pena de ganso? E ele, Sim! isso,
Diego? Como assim, cara? Então, eu era imaturo. E aí tá, né? Passou, tipo, um dia eu fiquei na minha cabeça e na hora eu não tinha parado pra fazer muitas contas, assim, sabe? Porque, como eu te falei, tinha passado, tipo, 2 semanas desde que tinham me dado as turmas e tal. Então eu tinha na cabeça R$ 21 a hora a aula. Tinha lá, não tinha feito as contas quanto eu ia receber pelo que eu tava trabalhando, né? Depois que eu não fui fazer, que foi quando eu cheguei em casa, eu falei, não, calma aí, eu ia trabalhar 20 horas, ganhar 1.500, eu vou trabalhar 30 e receber 1.000? Como é que é isso? Não sei se eu gostei disso, não. Tem alguma coisa errada. Acho que estão me tapeando aqui, tipo. Não... Fui tapeado, pica-pau. Ai, meu Deus. Aí eu cheguei no dia seguinte, fui conversar com a coordenadora, a pessoa super gente boa de lá. E, gente, eu nunca vou falar mal dessa pessoa, porque ela realmente ela foi um anjo, tá? Se teve uma pessoa boa nessa escola, essa pessoa foi ela. E aí eu cheguei, conversei com ela e falei, olha, eu não entendi muito bem, eu trabalhava menos, ganhava mais, agora eu não tô entendendo o que tá falando. E aí ela chegou pra mim e falou, Diego, eu vou ser muito sincero com você. Os donos te acham muito novo, eles queriam te tirar, eles não queriam deixar você, porque você não impõe respeito com a sua idade, com a sua postura. E eu lutei aqui pra conseguir que você ficasse, só que eles só aceitaram se fosse nessa proposta. Fica, eu te treino, eu tô aqui junto com você, depois a gente vai arrumar uma proposta melhor pra você. Confia que eu vou conseguir. E ela me passou tanta segurança nisso que eu falei, tá bom, tudo bem. Ela era a única pessoa que me passava confiança lá, inclusive. Então eu falei, tá bom, vamos fazer. Eles pagavam as outras coisas, né? Vale transporte, etc. Pagava vale transporte, porém sem carteira assinada. Sem carteira assinada, porém vale transporte pagava. E, enfim, fui dando as minhas aulinhas ali, tal, tal, tal. Até que um belo dia, o que acontece, trabalhando igual uma vagabunda, tá, gente? Porque, assim, as horas eram seguidas, não tinha pausa ali. Então, trabalhando, assim, bastante bem. E o que aconteceu? Até que um belo dia, tinha uma sala nessa escola que ela tinha um leve, mas era assim, levíssimo, levíssimo, desnível da porta. Era uma coisa assim, literalmente uma coisa assim. Pra quem não tá vendo, eu tô fazendo aqui um negocinho com as mãos pra mostrar a É, um grossura. espaço de 2 dedos É, deitados. que era ínfimo. E aí, num dia muito afobado, com a escola muito cheia, eu entrei nessa sala pra dar uma aula e eu pisei nesse desnível de um jeito que eu senti uma coisinha assim, tipo, alguma coisa mexeu aqui, eu não sei muito bem o que que é. E aí começou a doer. Ah, foi bom. Tudo bem. Terminei o dia lá, de boazaça. No dia, quando chegou a noite, quando eu cheguei em casa, eu tava chegando mancando, assim, que eu já não conseguia andar muito bem. Quando foi de noite, assim, que, tipo, isso já era tipo 1 da manhã, eu acordei, assim, com muita dor. E o meu pé, ele estava uma bola. Ele ficou uma bola. Desculpa, eu tô rindo, mas é Aham. respeitoso. Aham, eu Uma sei. bola engraçada. Ele inchou tanto que Ele ele virou uma também me machucou e bola. eu rindo. Eu não sou sensível, é que o jeito que você conta é Ai. Você quebrou o pé, o tornozelo, sei lá? Então, o que aconteceu? Nesse dia eu fui ao médico e tal, e falaram, deu uma inflamadinha, toma um negocinho aqui e vai passar. Não passou. E aí eu mandei mensagem pra coordenadora, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, não vou conseguir dar aula amanhã. Ela falou, tudo bem, vou arrumar aqui as suas substituições, tal, tal, tal. Só que nisso, passou, tipo, 1 semana e meu pé não desinchava. E eu tomando remédio, meu pé não desinchava. Essa coordenadora, ela falou, você tá tão mal assim, calma aí, vou te levar no médico. Ela me levou no médico. Ela me acompanhou até o médico. Ela Meu Deus. fez todo um rolê lá, porque sabe, existem umas pessoas que elas têm um tipo de luz, assim, que todas as portas se abrem pra essa pessoa. Ela era uma delas. Então ela conseguiu, assim, abrir todos os caminhos do hospital pra mim, fizeram vários exames e tal, 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 e achamos que tínhamos achado o problema, não era. Enfim, passou mais 2 semanas. E aí nessa segunda semana, ela falou assim, olha, eu não sei se eu consigo te segurar muito mais aqui, porque os donos estão me pressionando, porque eu consigo que eles não descontem do seu salário, mas eles estão te pagando e você não está trabalhando. Ela falou, eu entendo que você não consegue trabalhar, não é comigo, são eles. E como a Ju falou, a Ju Dargães agora, como ela falou, eu entendo que isso de você estar numa posição de coordenador deve ser muito estranho, porque você tem poder e não pode fazer nada, Sim, você não tem né? poder, né? É um É, poder de mentira. é um poder de mentira. Na verdade, o coordenador, na minha opinião, ele é só a pessoa que
como é que eu vou dizer? Para-raios É. do dono, né? Pra você não chegar direto no dono e reclamar, você reclama do coordenador. Agora que eu vi que tem umas mensagens aqui do lado. A pessoa fala, tem uma proposta, a gente nem escuta o resto e só aceita. E sem carteira você ainda recebeu, é milagre eles pagarem algo. Ó, eles pagaram, mas eles pagaram porque ela fez muita pressão pra eles pagarem. E aí acabou que eu fiquei mais uma semana off, e aí eu melhorei. Eu consegui descobrir, era realmente uma inflamação. Era uma luxação, na verdade. E aí eu tomei uns remedinhos e passou, e fiquei de boas, consegui voltar a andar e a trabalhar. E aí, nisso que a gente voltou, eu continuei trabalhando e tal. Depois, quando virou o semestre, eu falei que não queria mais ser mensalista, que eu queria voltar a ser horista. E aí toparam, com muita raiva, mas toparam. E aí me deram muitas turmas ali, me deram uma quantidade bastante, eu dava disponibilidade total de horário, me deram muitas turmas e eu basicamente vivia ali na escola. E os professores, desculpa, os alunos aparentemente gostavam de mim, acho que não todos, é impossível agradar todo mundo, mas não todos. Né? Só que aí o que aconteceu? Lá também tinha o rolê das horas extras, que era tipo nivelamento, reposição de aula, aula inicial, né? Eles pagavam essas horas extras. Só que chegou um momento em que eles tinham tanta raiva de mim, porque eu tinha muitas turmas, e eu não sei qual era, eu não entendo qual era a mentalidade, mas se você está recebendo muito, alguma coisa você está fazendo de errado, segundo eles, porque eles não gostam de pagar muito para um Ó, aqui vai funcionário. meu lado militante para falar, mas eu tenho uma opinião que é o seguinte: rico não gosta de ver alguém chegando perto, né? Rico Gente, não mas gosta não de ver era nem alguém perto. ganhando bem. Gente, Não, onde que mas você ainda tá R$ 2.500 é ganhando. perto? Mas, Diego, eu tenho muito uma opinião de que essa galera que é muito rica, eles gostam muito, sabe, de fazer o quê? Final do ano dar a cesta básica para alguém. Por quê? Porque daí ele Uhum, sente que ele tá fazendo bem, entende? Então, assim, ajudar de fato? Não. Dar a cesta básica? Sim, que daí vai ficar com, né, a ideia que ele é o benevolente. Então, exatamente. realmente, eles não gostam de ver a gente indo bem. E eu acho que uma coisa muito importante que foi citada no Pod Teacher da Ju Briane também, que quanto mais a pessoa tem dignidade, né, do que ela tá fazendo, mais autonomia, mais poder, mais liberdade ela tem. E o pessoal não quer que a gente tenha liberdade, né? Liberdade, se você for livre, você não vai querer ficar ali. Então, é a mesma coisa que acontece com um homem machista que casa com uma mulher e não deixa ela trabalhar, porque ele sabe que se ela tiver trabalho, ela vai sair, ela vai largar ele. Ou um pai que é muito duro com os filhos, porque, entendeu? Então, infelizmente, é uma perpetuação do sistema, né? Perpetuando um sistema que já tem. Pois é, e pra mim, eu acho que o mais pesado nessa escola, nossa, tipo, enquanto eu fiquei lá 2 anos. Enquanto eu fiquei lá, houveram tantas situações, assim, que me deixaram muito mal, né? Houve essa que era a que eu ia contar agora, que, tipo, como eu tava ganhando bem, gente, R$ 2.500 não é ganhar bem no Rio de Janeiro, tá? Nem de longe. Você não vive com R$ 2.500 no Rio de Janeiro. E trabalhava com caramba pra isso, né? Trabalhava, gente, eu tinha 12 turmas, eu acho. Foi o período que eu mais trabalhei. E fazia Diego, algumas horas extras ali no meio do vou fazer caminho. uma conta aqui, tá? 2.500 dividido por 12 turmas, era R$ 208 por turma. Era Era quantas isso. horas? 4 horas? Eram 2 horas por semana cada turma, se eu não me engano. 208 dividido por 8, então. R$ 26 por aula. É É. isso? Não, era Esqueci. 21. Era 21 que eu recebia. Então tá, Acho que era 21. 23 porque eu já tinha feito um ano de casa. E aí tinha isso. Quando você tinha um ano de casa a mais, você aumentava R$ 2 na sua hora. E aí pra aumentar de novo, você tinha que ficar acho que mais 2 ou 3 anos pra eles aumentarem de novo. Só que aí quando aumentava, eles não queriam pagar e te demitiam. Nossa. Ai, cara. Então, ó, são R$ 23 por 8 horas, R$ 184 por turma. Aí eu tô fazendo conta aqui pra eu chegar no. Pra eu entender, né? O que Uhum. significa no fim das contas. Diego, quantas pessoas tinha numa turma normalmente? 10. Cada uma pagando R$ 500. Então, R$ 5.000 por aquela turma e ele te pagava 184. E O que achava que estava significa que pagando muito. 4.816 ficava para a escola. Não sei vocês, mas eu achei injusto, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso daí. E aí, Diego, eu venho para um outro questionamento, que agora eu vou já fazer um volta para cá e daí a gente volta para lá. Hoje, quanto custa sua hora? A minha hora hoje custa 85. 85 para uma hora que era 23. Eu vou fazer uma conta aqui, tá? Se você tivesse 85 vezes, 85 individual, né? Não, Para 85 turma. a hora toda. Pra turma é um pouquinho mais barato. Mas Pra para cada turma aluno. No fim das para contas, cada. fica quanto? Com 4 alunos. Não, peraí. Quanto fica por aluno, vai? Numa turma, o valor de uma turma, É. que o aluno pagaria, de mais ou menos 250. Então ele pagaria mais ou menos 250 metade do que ele pagaria numa escola. para uma aula na semana ou duas? Uma aula de 1 hora e meia. Certo. Então, 250 dividido por 6. É 41,66 que cada um paga por aula. E aí eu vou multiplicar. Se você tivesse os mesmos 10 alunos. Bom, enfim, no fim das contas, vocês conseguem enxergar
que o Diego faz mais do que o dobro se ele estiver sozinho. E isso a gente tá falando de uma única turma nos próprios termos, né, Diego? Você dá a aula que você quiser, não é um método fechado. É 1h30 por semana, é online. Ele escolhe os alunos dele, então não é um monte de gente doida que apareceu, brotou ali. E tem segurança psicológica no que ele tá fazendo. E aí, Diego, o ponto que é o seguinte, a gente consegue enxergar quando a gente faz as contas o quanto que é absurdamente diferente. Mas eu vou te perguntar, por que você acha que as pessoas continuam trabalhando em escolas de idiomas, sendo que elas sabem que ser autônomas é mais rentável no fim das contas? Acho que é porque ser autônomo é mais difícil. Acho que você precisa ter muito culhão para ser autônomo. Você precisa ter coragem, sabe, para ser autônomo. Porque definitivamente não é um mar de rosas, gente. Não é. Mas eu tenho muito mais paz do que eu tinha dando aula lá. Porque sabe o que aconteceu? Eu falei no início do podcast que eu queria ser professor desde pequeno. Essa experiência que eu tive nessa escola me fez odiar ser professor. Eu Quando a primeira vez que odiava. eu falei com o Diego na vida, ele no meu inbox assim, eu quero desistir, eu odeio fazer isso, eu não gosto de dar aula mais, não é o que eu quero. E eu fiquei assim, por que ele tá se sentindo assim? Gente, eu odiava, eu odiava. Ir para aquela escola era um sofrimento para mim tão grande, mas tão grande, tão grande. E ela me desgastou tanto essa experiência. E quando eu fui para outras franquias, até mesmo escola regular, eu já não conseguia. Eu já tinha perdido o brilho, tinha perdido, sabe, não conseguia. Eu falava assim, cara, não é para mim, não é para mim isso. E até porque aí é um ponto importante em como essa escola me destruiu. Nessa escola, e eu acho que é uma coisa, não sei se é uma coisa do Rio de Janeiro, mas nessa escola, principalmente, existia a supervalorização do setor comercial e a desvalorização do pedagógico. E não era falado, isso estava em todas as ações das escolas, estava na cultura da escola. Porque o que acontecia? A gente recebia os nossos R$ 21 a hora aula, independente do que fosse. Se a gente precisasse faltar e pedisse substituição, a gente não recebia e tal. O setor comercial, a obrigação deles era vocês precisam matricular alunos. Essa escola tinha uma metodologia que se baseava no português para aprender o inglês. Me matricularam uma aluna chinesa que não falava português. Ela não falava português. Ela trabalhava no Cristo Redentor atendendo chineses. Ela não falava português. E matricularam. E lá tinha umas ações que eram assim, matrícula relâmpago. Então, se você matricular hoje, sei lá, quantas matrículas forem, para cada matrícula, você recebe hoje, na tua mão, R$ 120 para tu levar para casa. Então, se você fizesse 5 matrículas nesse dia, você saía com R$ 600 de lá. E o professor não tinha Esse isso dando as aulas. Agora a gente pode fazer essa parte de meter o pau nisso? Podemos, com certeza. Então, dá licença que eu rapidinho vou falar. Estou puta desde o último Pod Teacher, desde o penúltimo que a gente tá batendo nessa tecla, porque como o professor, a escola de idiomas que eu trabalhei em duas, né? Mas a última que as duas o dono era professor. Na última, o dono era professor, e era o que mais tinha turma, inclusive, e ele de fato estava na sala de aula. Então, eu nunca vi que o setor comercial era o mais importante, porque nessa escola que eu trabalhei, eu posso falar tudo, mas isso eu não posso falar. O pedagógico era mais importante. Eu não recebia nada para trabalhar lá, mas eles importavam muito com a experiência do aluno, com o aluno que vai entrar, com não sei o quê. O que acontece? Quando você me contou isso, eu não entendi. Lembra que eu falei, não tô entendendo? Me explica. Porque eu não entendi o que ele tava querendo dizer, porque eu não sabia que o comercial ganhava tão diferente do pedagógico, não sabia nem que ele ganhava dinheiro, não sabia nem como é que funcionava, porque eu não participei de uma escola grande nesse sentido. E quando ele me contou, eu fiquei com ódio. Porque aí gente, vamos voltar no McDonald's que a gente tava falando, guria mesmo. Isso é uma franquia. Abra agora o Google e digita como ganhar dinheiro com franquia. Escola de idiomas é a terceira na lista. Eu abri essa semana. Franquias para você ficar rico. Escola de idiomas. Eles falam lá os nomes de algumas escolas. Então, franquia não foi feita para ensinar. A gente fica preocupado, a gente é a linha de frente, a gente tá dentro da sala, a gente quer que o aluno aprenda, a gente quer fazer um bom trabalho. É o nosso nome que tá em jogo. Mas o dono da escola tá cagando e andando. Ele tá pensando quanto é que tá entrando no final do mês. Ainda mais esse que tinha 8 escolas, né? Que vocês já falaram. E se então, você não gente, fizer, pelo amor de Deus, tem uma acorda. fila de gente pra fazer. Eu conheço um monte de gente, um monte de professora fala comigo no direct todo dia e fica assim, não, mas eu não quero sair, porque eu tenho dó, porque os alunos estão lá, porque, meu, se você tem dó, sai, entendeu? Se você tá preocupado com esses alunos, você devia ter saído, porque você trabalhando com eles consegue fazer um trabalho muito mais bem feito, consegue ser muito mais bem remunerado por isso, o aluno sai mais satisfeito, você sai mais satisfeito,
Mas a gente fica na escola, eu vou responder a pergunta que eu te fiz, porque a gente tem medo, por causa da insegurança. E essa insegurança, esse medo, você falou o quê? A palavra que você falou foi coragem. É o nome da quarta aula do Digital Teacher, do Fantástico Mundo. A ideia é o seguinte, a insegurança ela vem porque você não tem planejamento, porque você não tem organização. Uma vez que você tem organização, planejamento financeiro principalmente, você vai ter os mesmos benefícios que você tinha na escola. Vai ter férias, vai ter 13º, vai ter não sei o quê. Por quê? Porque você se planejou, porque você tem noção do que você está fazendo. Então, te convido de novo, professor que está ouvindo, a pensar se faz sentido o que você está fazendo, se vale a pena estar onde você está. E agora eu passo a palavra de novo, desculpa, eu fiquei revoltada. Nada, sem problema. Gente, e eu digo assim para quem tá ouvindo, quem tá vendo a gente que ainda não tomou essa decisão de sair ou de tentar fazer essa transição para ter o seu próprio negócio, para ser um professor autônomo, quero compartilhar muito a minha história, porque assim, era uma coisa que eu amava fazer, eu passei a odiar por causa disso. Sabe, eu achei que nunca mais eu fosse fazer isso na minha vida de uma maneira da maneira que eu faço, sabe? De gostar, de sentir que eu não tô trabalhando, de sentir que, sei lá, sabe, é tão divertido, hoje em dia, para mim, dar aula é tão divertido que não parece um trabalho. E tudo que tá por trás também, essa parte da empresa, é algo que vem, você aceita, você faz com gosto, porque é seu, é para você. Se você ganhar o dinheiro é para você. Quando você tá ali recebendo depoimento de aluno, é para você, sabe? E aí, professores que falam, eu tenho dó do aluno, não sei o quê, não sei o quê. Cara, se o aluno gostar de você, ele vai vir até você, tenha certeza. Não, Sabe? e eu quero fazer, eu sei que você tem que sair, então eu já vou fazer esse link pra gente terminar, mas eu quero que você fale que foi o estopim para eu te chamar. Eu já tava com você na ideia e eu não tava lembrando de te mandar a mensagem. Mas o estopim foi no dia que você falou assim: Elisa, o que você fez quando seu primeiro lançamento deu errado? E aí você botou entre aspas e falou assim: eu sei que você não acredita em dar errado, mas o que você fez? E depois de uma semana, você chegou para mim e falou assim: gente, vim compartilhar uma pequena vitória que na verdade foi muito grande. Meu lançamento, não sei o quê. Tá, conta a história aí do seu lado. Então, o que aconteceu? Antes de entrar na mentoria, eu já estava assim, gente, eu quero continuar fazendo, que é uma coisa que você falou ontem pra gente, assim, vocês que entraram na formação, não esqueçam tudo que vocês aprenderam depois que a formação acabar. Continuem fazendo, continuem colocando em prática, continua lançando, continua, não para, não para. Se você parar, é muito mais provável de você não voltar. Mesmo que você faça um pouquinho, vai lançar qualquer coisinha assim, o mínimo, faça, porque isso vai te dar um gás para continuar indo, sabe? Só não para. Qualquer avanço é avanço. Tá? Lembrem disso. Exatamente. E nesse momento eu estava planejando o lançamento do meu Conversation Club, que eu estava tentando uma proposta super diferente de qualquer coisa que eu já tinha feito, e eu estava um pouco, apesar de eu, tipo, vai ser divertido, vai ser legal. Eu estava assim, será que as pessoas vão gostar disso? Não sei o que, tal. E aí eu fui, o lançamento não foi como eu esperava no sentido de não muita gente se inscreveu, eu comecei a convidar gente, convidei alguns amigos, falei, vem, porque eu quero testar, eu quero ver como é que é, eu quero ver como eu me sinto, eu quero ver como vocês se sentem, então venham, tal. E aí até veio uma aluna da Ju, que assim, depois que acabou, foi super divertido a inauguração e tal. Eu fui pedir feedback dos alunos, e aí, gente, eu recebi uma mensagem dessa aluna que me fez chorar igual uma cadelinha. Me fez chorar igual uma cadelinha, gente, eu chorei muito. Porque foi um momento, assim, de redenção mesmo, que eu achava que eu ia odiar fazer isso para sempre, e receber o feedback dessa aluna dela falando que se sentiu tão acolhida na aula, que ela não é uma pessoa muito extrovertida, que ela é tímida, mas que ela se sentiu confortável de participar, e ela continuou depois vindo às aulas porque ela gostou muito. Foi assim, eu chorei muito, gente, eu chorei muito, porque definitivamente nada do que eu tô fazendo hoje é pelo dinheiro. No início até era, e não é, hoje em dia não é mais pelo dinheiro. É por saber que a gente realmente muda a vida das pessoas. O inglês mudou minha vida. Eu consegui tudo que eu consegui hoje, tipo, eu consegui realizar um sonho muito grande, que era mochilar pela Europa, porque eu sei inglês, porque eu usei o inglês para dar aula, e com o dinheiro das aulas eu juntei e fui, sabe? Então, saber uma língua, gente, ajuda vocês a realizar sonhos de vocês. Então, tenham Muda a isso na vida, né? cabeça, De sabe? verdade muda. E é isso que eu quero fazer, eu quero que outras pessoas tenham a oportunidade de fazer. Então, quando um lançamento nunca dá errado, é justamente depois disso eu entendi. Porque o retorno financeiro foi o que eu esperava? Não. Mas eu recebi uma coisa tão maior que isso, e que talvez o dinheiro não me proporcionasse, sabe? E que eu acho que não ia proporcionar, porque não era dinheiro suficiente para mudar a minha vida. Mas isso mudou. Essa mensagem que essa aluna mandou mudou minha
minha vida completamente. E é por isso que hoje eu tenho força para seguir fazendo dia após dia, sabe? Além do apoio da comunidade, da mentoria, que é maravilhosa, e o apoio da Elisa, porque é incrível. E eu acho incrível, Elisa, como você confia na gente, sabe? Isso é Ah, uma mas coisa que traz muita segurança pra gente. Eu sei que você é capaz, vai lá e faz, porque vai dar certo. E, enfim, te potencial de agradeço vocês, muito. primeira coisa Porque que eu se não vejo. fosse você, eu não estaria aqui hoje. Ai, não fala assim, não, eu não posso chorar ao vivo, fique não sei nada. Mas eu realmente não acredito que o lançamento dá errado, porque eu acho que uma coisa muda na gente quando acontece, sabe? Sempre que. Igual, eu já tive lançamento que teoricamente deu errado financeiramente, mesmo depois de grande. Esse ano eu já tive. Mesmo assim, eu não senti que deu errado. Eu aprendi muito, fiz muita coisa. E eu acho que, acima de tudo, é bem o que você falou. Não é dinheiro suficiente para mudar a sua vida, sabe? Então, o retorno financeiro não ia fazer tanta diferença quanto isso fez. E aí, eu vou terminar compartilhando da minha experiência que eu passei por uma situação muito complicada esse ano, você sabe, né? Algumas pessoas sabem, de um bombardeio muito grande, uma situação muito difícil para mim, né? Eu fiquei muito mal. E ontem eu tava na terapia e a minha psicóloga perguntou: faz sentido continuar com esse trabalho? Faz sentido continuar com o que você tá fazendo, sendo que é tão difícil, é tão penoso, é tão custoso? Eu falei, Alice, que eu tô, né, num estágio avançado de depressão, mas eu falei, Alice, deixa eu te falar. Sinceramente, eu não tenho vontade de levantar da cama pra fazer nada. Pra sair, pra ver gente, pra conversar, pra comer. Não tô com vontade de mais nada. Mas quando eu abro a pasta de depoimentos e eu vejo que alguém mudou a vida, não tô falando de vendeu, de pegou dinheiro e comprou uma bicicleta. Não, mudou a vida, sabe? Eu tenho vontade de continuar. Eu volto e faço de novo. E aí, por mais que seja muito difícil, muito desgastante, tenha muitos poréns, sabe? Porque o que eu faço aqui é muito maior do que te ensinar a conquistar um aluno ou outro. A gente, quando muda o nosso negócio e quando a gente consegue fazer uma coisa pra gente, porque isso é a minha filosofia de vida, né? Eu já falei isso com vocês, que a minha meta de vida sempre foi morar sozinha, sempre foi ter minhas coisas, ser livre. Liberdade é o meu maior valor de todos. E a autonomia da liberdade. Por isso que o nome da minha empresa é Autônomos e eu comecei com isso desde lá de trás. Então, quando eu consigo proporcionar autonomia para alguém, proporcionar liberdade para alguém, quando a gente muda a vida de alguém, cara, tudo faz sentido. E a formação, por exemplo, a mentoria, né, os produtos, eles fazem uma diferença muito grande, gente, porque é um custo alto para entrar? Sim, é um custo alto, porque é um custo que a gente tem para manter ele, não é um custo alto de mentira, igual na escola que o Diego trabalhou, que a Ju falou ali, que eles pegam o dinheiro da matrícula e dá pro comercial. De fato, é um custo muito alto, porque a gente tem um acompanhamento absurdo lá dentro. A gente tem materiais absurdamente bem feitos, é tudo de muito boa qualidade. Mas também vai mudar a sua vida. Vai te trazer dinheiro de volta pro resto da vida. Você vai ter esse conhecimento pro resto da sua vida. Então, por isso que ela é tão importante, tão grande, por isso que eu continuo, mesmo com todos os empecilhos, todas as dificuldades que o Diego tá careca de saber. Continuo aqui. Porque não é por mim. E eu falei isso uma vez, você lembra? Na primeira aula da mentoria eu falei isso. Gente, enquanto o negócio de vocês for motivado só pelo dinheiro, ele não continua. Você vai desistir. Mas se você tem uma motivação que é maior do que isso, se você tem um propósito, você vai além. E é isso aqui que eu tô fazendo. Pois é, e é isso que a gente deveria fazer como professor. E eu queria também deixar um último recado que, assim, se você é professor e está pensando em desistir de ser professor, escuta tudo isso que a gente conversou de novo, escuta os outros pod teachers também, mas, assim, talvez você esteja no lugar errado, dando aula para as pessoas erradas, você esteja num ambiente tóxico, e você não precisa passar por isso. Talvez tenham te dito que você precise, mas você não precisa. Você pode sair e fazer uma coisa diferente. Você não precisa dar aula com a metodologia da escola. Você pode criar o que você quiser. O que eu faço hoje no meu Conversation, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer na minha vida. E eu acho super legal, sabe? E os alunos também. A liberdade de Então, criar produtos novos me deixa muito empolgada. Eu faço o pois que eu é, quero. Olha que produto gente. interessante, vamos fazer. Assim, tem que ter culhão? Tem que ter culhão. Mas tenha culhão e vai, gente. Confia no trabalho de vocês. E uma última coisa também, falei que era a última, mas não era. Se você sofre com a síndrome do impostor, que é uma coisa que acontecia muito comigo, de, tipo, eu achava que eu não era um bom professor, uma coisa que me ajudou e que eu acho que vai ajudar algumas pessoas é, se você acha que você não é um bom professor agora, se profissionaliza, então vai buscar como é que eu faço para ser um professor melhor. Busca sobre metodologia, busca o que eu posso fazer para melhorar as minhas aulas, sabe? Vai atrás, porque isso vai fazer você se sentir mais seguro, vai fazer você ter
mais confiança na hora de você dar as suas aulas. E na hora de você vender as suas aulas também, porque você sabe o que você está fazendo e você sabe o que você está falando, você tem experiência. Não É isso. adianta ser maromba da perna fina. Você ficar Exato. sempre batendo no que você já é bom. Tem que trabalhar no que você sabe que não é bom. Diego, muito obrigado. Fiquei muito feliz Obrigado com a esse você. episódio também. Achei que a gente ia meter mais o pau, até que a gente foi bem filosófico, mas gostei Fomos. bastante. É meu Estamos jeitinho. fofos hoje. A gente tá de rosa, a gente tá fofo, né? Meu Coladinho cor de jeitinho. rosa. Mas obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Aí, o Diego sempre fala o meu Diego agora, sempre fala essa frase pra mim e ela é importante. Só tem síndrome do impostor quem se importa de verdade com o que faz. Porque quem não Isso se é muito importa tá verdade. cagando e andando. Se acha bom em tudo sempre. É E eu muito queria verdade. convidar quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, a se inscrever no Fantástico Mundo do Digital Teacher e também a parte. Ó, só pra falar do Fantástico Mundo, a gente tem a primeira aula que é o caminho, pra você saber que existe um caminho além das escolas. A segunda aula é o conhecimento, vou te ensinar a parte técnica, captar alunos, montar turma, etc. A terceira aula é o emocional. Deu pra você ouvir nesse podcast e perceber que sem ele você não vai. E a quarta aula é a coragem. O Diego falou várias vezes que se você não tem culhão, você vai ter. Na quarta aula eu vou te mostrar. E na quinta, né, a gente vai abrir as vagas da formação. E vocês aqui do Pod Teacher já estão sabendo, o Diego ficou sabendo pelo Pod Teacher, né? Você ouviu a fofoca. É a nossa última turma. Então, se você quiser o acompanhamento que a gente tem agora, individual, com as tarefas, as aulas ao vivo, o acesso a gente, que é absurdo, né, Diego? Fala aí, é bom? Isso aí Gente, é fantástico. E ainda mais sendo a última turma, gente, aproveitem a oportunidade que vocês têm, porque o acompanhamento é incrível. Incrível, sério mesmo. Incrível. Eu não tenho Então, palavras. obrigada, porque a gente se esforça pra um caramba, que vocês não têm ideia. Então, entrem. Se tá pensando, se tá refletindo, a hora é agora, não tem tempo de pensar mais não. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Todo mundo que assistiu. Rubens está aqui, José, Dona Jordana, Milene, Nath, Ju, que tá aqui desde o começo. Ela veio pra meter o pau também. E obrigada a todo mundo. Obrigada, Diego, por ter gastado esse tempinho aqui com Obrigado, a gente. gente. Tchau, Beijos. gente. Tchau, tchau. Beijo.